Agora com a nossa matéria de português, tá bom? Diz assim, ó, sinais de pontuação e tipos de frase. Isso na página 98, tá bom? E vamos ler aqui, ó. Para nos comunicar com alguém por meio da fala, contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressar bem, como entonação e gestos. Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Eles assinalam as pausas e entonações na leitura e esclarecem o sentido da frase. Pessoal, esses são os sinais. É a vírgula, o ponto final, 2 pontos, aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação e aqui é o travessão. Vamos lá. Aqui são os nomes, como a tia acabou de falar para vocês. Onde é que eu vou usar? A vírgula, pessoal, ela é utilizada para separar elementos de uma frase. Por exemplo, você diz assim, fui à feira, comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, pera. Então, isso quer dizer que ainda tenho mais coisas para contar. Então, vou adicionando a vírgula. O ponto final. O ponto final é utilizado para identificar o final de uma frase ou de um texto. Por exemplo, fui à feira e comprei tudo o que precisava. Pronto, já falei tudo na frase o que eu tinha de falar. Por isso, eu coloco o ponto final. Quando eu coloco o ponto final, estou dizendo assim, pronto, eu já falei o que tinha de falar ou é só até aqui que eu queria falar, certo? 2 pontos. Os 2 pontos são utilizados para identificar a fala de alguém ou para apresentar uma numeração. Por exemplo, se você fala, tá contando um texto, e aí de repente você diz assim, agora Joãozinho falou, aí você bota 2 pontos e coloca o que foi que Joãozinho falou, entendeu? Agora na aspas. As aspas são utilizadas para identificar uma fala em um diálogo e destacar palavra, expressão ou trecho de outro autor. Quando alguém fala, e aí você tem que colocar essas aspas, por quê? Porque vai saber que aquela fala foi de determinada pessoa. Já quando a gente encontra alguma frase de algum autor, eles colocam, a gente deve escrever e colocar aspas ao lado, porque todo o texto, qualquer frase que você vê que tem aspas, quer dizer o quê? Que alguém, né, já foi marcado por essa frase. Então, por isso você vai e coloca essa aspas quando você tem que identificar que não é sua fala, é a fala de alguém. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para identificar as frases que são perguntas. Por exemplo, Carlos, você vai ao cinema hoje? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, se é pergunta, eu devo colocar o sinal de interrogação. Se eu não coloco nenhum sinal, como é que eu vou saber que é pergunta? E aí, se eu coloco o ponto final, eu vou estar só dizendo assim, ó, Carlos, você vai ao cinema hoje. Já quando eu coloco interrogação, Carlos, você vai ao cinema hoje? Se torna uma pergunta. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para identificar as frases que expressam alegria, raiva, ordem, dor, surpresa e etc. Quando você vê algum amigo que faz tempo que vocês não viam, aí você fala assim, ó, nossa, fulano, como é bom te ver. É uma coisa mais espontânea. Já quando você diz assim, ó, que droga, tropecei naquela pedra. E aí você também utiliza o ponto de exclamação, tá bom? E o travessão. O travessão é utilizado para identificar a fala de alguém também, tá bom, pessoal? Destacar palavras ou expressar explicações, tá bom? Quando em algum texto você também encontra esse tracinho, né, o travessão, ele quer dizer que é a fala de alguém. Vocês deram uma olhadinha nesse texto aqui, não foi? O cão e o osso. Vocês dão uma olhadinha que tem, ó, meu, disse o cão. Como ele colocou isso daqui, era o autor contando a história do cão, mas quando ele quis dizer o que o cão falava, ele colocava, ó,
O travessão, entendeu? Então, pessoal, esses são os pontos de interrogação e as maneiras onde nós vamos utilizar eles. Vamos aqui. Tipos de frase. Frase, pessoal, são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Exemplos: silêncio, eu amo você. As frases podem ser classificadas das seguintes maneiras: declarativas afirmativas, que são aquelas que declaram alguma coisa afirmativamente. Por exemplo, Paulo é um garoto alto e forte. Ele está declarando que o Paulo é alto e forte. Declarativas negativas. Elas declaram alguma coisa negativamente. Por exemplo, não gosto de vitamina de abacate. Só está dizendo não. A gente já imagina que está negando. Exclamativa. Indicam admiração, surpresa, alegria. Exemplo: que bebê mais lindo! Aí a gente utiliza a exclamação. Interrogativa. Elas indicam uma pergunta. Como você conseguiu fazer toda essa bagunça? Então é fácil de a gente saber. Afirmativa, quando estou afirmando algo. Negativa, quando eu estou negando algo. Exclamativa, quando eu tenho uma surpresa, digamos assim. E a interrogativa é quando eu faço alguma pergunta. Quando eu falo eu, não é obrigado a ser exatamente eu. E sim, ou um texto que você esteja lendo, ou alguém está conversando com você, tá bom? Então, na página 100... Na página 101, 102 tem atividade para ser feita. Então, vamos lá. Realizar a atividade da página 100, 101 e da 102. Caso alguém não tenha entendido, me procurem para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Esse assunto vocês não conhecem totalmente, então... Se não lembra, se não entendeu, dá uma lidazinha de novo. Caso não tenha entendido, pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Então me procurem. Essa foi a matéria de português de hoje e eu espero que tenham entendido o conteúdo, ok?